Graça e paz, queridos. Bem-vindo ao seu canal missionário Ide Pregai Grace. Eu sou o pastor Daniel Augusto, missionário na obra de Deus. E nesta hora estamos aqui no monte, nesse 1º de maio, nesse feriado nacional, Dia do Trabalhador. Que Deus abençoe a todos os trabalhadores desta nação. Se você trabalha no emprego registrado ou se você trabalha autônomo, né, não importa. Tem muitos empreendedores hoje no Brasil trabalhando e conseguindo vida até um pouquinho melhor, porque existem muitas oportunidades. Então, que Deus nos abençoe. E eu gostaria de pedir a você que entrasse tropando no like, ó, o joinha, o gostei. Você vai ver lá, você clica lá uma vez, você já está começando o vídeo, já clica lá, pronto, você já me ajudou. Já deu like, porque o YouTube entende, quanto mais like tiver o vídeo, maior é a divulgação deste vídeo. Eu quero que as pessoas sejam alcançadas em vários lugares. Hoje não estou sozinho aqui no monte. Hoje estou com o meu amigo, o profeta Paulo Messias, que já vai se apresentar aqui, né? E nós vamos falar sobre o coração missionário desse homem de Deus, que você vai conhecer um pouco da sua trajetória. Muitas pessoas nos veem aqui falando da palavra de Deus, mas não conhece a nossa trajetória. Paz do Senhor, profeta. Paz do Senhor, pastor. Oh, glória. Sentir a presença de Deus aqui pegando a sua mão. Amém, pastor. Isso aqui é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Deus usa muito ele. Isso é importante. E ele também é um desses youtubers, como eu, né? São os lutadores aqui do YouTube, né? Que na verdade não temos muitos inscritos, mas nós estamos aqui para edificar vida. Sabe qual é o meu pensamento, missionário? É que a Bíblia nos fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então é de vida em vida que nós estamos aqui pregando. Se eu edificar a tua vida hoje, eu já estou feliz, né? E eu queria falar um pouco aqui. Vem mais para cá, o profeta. Eu quero falar um pouco aqui da vida desse profeta, né? Por exemplo, eu nasci no Evangelho, mas não estou aqui para falar de mim. Eu vou falar depois no outro vídeo. Mas eu quero falar sobre a trajetória dele. Profeta, eu queria te perguntar o seguinte: com quantos anos você se converteu e que forma você se converteu? Fala aí para os nossos amigos aqui do canal. A paz do Senhor Jesus Cristo, aos amados irmãos e irmãs. Eu me converti, minha primeira experiência com Jesus foi através da Bíblia, com 14 anos. 14 anos. 14 anos. Eu comecei a ler a Bíblia e comecei a pensar em Deus, em Cristo, mas eu não havia escolhido uma igreja evangélica para seguir, correto? Certo. Aí eu deixei esse tema como que de lado. Como que de lado. Você não se converteu não, de verdade. Eu li a Bíblia e deixei esse tema de lado. Mas qual que é aquela história do folheto passado? Mas o que aconteceu comigo? Eu andava na cidade de São Paulo, eu era office boy. Então eu ia para lá no centro. Isso, para várias localidades de São Paulo eu viajei. Vários locais, tudo que você imaginar em São Paulo eu rodei. Então, em cada lugar que eu ia, eu encontrava folhetos jogados no chão. E eu lia esses folhetos, e esses folhetos começaram a mudar a minha vida. Oh, glória. Começaram a mudar meu caráter. Você achou o folheto no chão? No chão. Comecei a ler esses folhetos e eu comecei a guardar eles, arquivar. Vou fazer um arquivo. Aí eu comecei a fazer tipo como se fossem cartas. E comecei a juntar, relia. Profeta, tira aquela linhazinha que tá ali aparecendo lá na frente. Lá, quando o profeta tá ajeitando, aí porque senão vai entrar na frente do vídeo. Sim, amado, eu tiro. Eu quebro ela aqui. É de quadrado, irmão. Então. Perdão. Isso. Eu vou quebrar. O profeta tá dando uma ajeitada, senão a linha fica caindo em cima do vídeo assim. Voltando lá. Voltamos ao centro de São Paulo. Então. Office boy. Office boy. Achou o folheto no chão? Office boy. Oh, glória. Vai 1981, 81 eu já comecei de office boy. Amém. Com 14 anos. E são vários títulos, mas o que eu me recordo foi quando eu estava ali na Hospital das Clínicas. Você conhece, né? Hospital das Clínicas? Fala para os nossos ouvintes. Hospital das Clínicas, o pastor conhece, né? Hospital das Clínicas. Conhece, lógico. Então ali eu atravessei a Vida Rebouças lá pela ponte, e ali eu encontrei um folheto Salmo 37, que falava sobre todo o Salmo 37, e o nome desse folheto, eu nunca me esqueço, o nome dele é A Mão Amiga, Salmo 37. A Mão Amiga. É, A Mão Amiga. E aí, esse salmo começou a transformar a minha vida, porque ali dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu absorvi esse versículo. Ah, então não é Salmo 37. Salmo 37. Quem falou isso foi Jesus.
Não, mas Salmo 37. Aqui, ó, tá aqui o Salmo 37. Então, mas Salmo 37, tá, o título é A Mão Amiga. Eu não sei o descortinado da Tá, palavra. entendi. Mas era Salmo 37, A Mão Amiga. Havia algumas explicações deste salmo. Algum versículo aí inicial dele? Lê aí para nós. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Pois eles dentro em breve desfinharão com a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Tá vendo? Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos Foi do teu esse coração. salmo aí que foi... Agora fala aqui, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor, Isso. confia nele, mais ele fará. Foi esse salmo aí que me levou praticamente para a igreja. Para a igreja, aí eu aceitei Jesus Cristo. Mas praticamente, pastor Daniel, ninguém pregou para mim, aceita Jesus, vai para a igreja. Eu tenho até uma irmã que é evangélica e parentes da igreja, mas eles nunca pregaram para mim. Eu ouvi eles louvando, cantando. Quer dizer, você foi sozinho para a igreja? Não, mas eu fui sozinho. Foi um chamado, então. Eu fui sozinho, foi por então amor. Então o Senhor que te amou mesmo. Foi por amor, eu aceitei Jesus por amor, entendeu? E não sei se temos tempo, mas eu... Temos, pode falar. Presta a Bíblia aí. Por favor. Eu era novo, eu era garoto novo e minha família era católica. Certo. E eles não gostavam de evangélico na época, me falavam os protestantes, os hereges. Hoje nós ficamos mais bonitos. E aí, o que aconteceu? Né? Eu vou contar rapidamente. Eu tinha uma Bíblia, metade dessa Bíblia pretinha, e eu tinha uma jaqueta creme, e eu escondia a Bíblia debaixo do braço, ia para a igreja. Mas eu não era crente. Você fazia isso aqui por causa dos parentes, né? Por causa dos meus parentes que eram católicos, porque eles ficavam falando, se tiver um crente, um crente na nossa família é herege, pode ir embora, pode sumir. Nós não queremos protestante aqui. Você é bem parecido com a conversão do meu pai. Porque na minha época, os meus parentes, eles eram católicos roxos, eles não aceitavam protestante. Principalmente minha avó, que era protestante. Então aí eu escondia a Bíblia e eu saía quase todo sábado, domingo, que eu ia na igreja Cristã da Promessa do Jardim Mangaló, que hoje não existe. Lá o pastor Manuel, nosso amigo. O senhor não conhece. Aí eu ia para a igreja e a minha mãe ficava preocupada, porque eu saía todo domingo e chegava em casa 9h30, 10 horas da noite, um garoto de 14, 15 anos. Saí sem dar sem aí eu falei, mãe, eu vou ali. Aonde foi? Eu vou ali com os colegas. Eu não falava que eu ia para a igreja. Aí eu ia para a igreja, a minha... Você falar isso para não ter atrito, Isso, né? Aí minha mãe falou, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Você sai todo sábado, todo domingo, toda quarta, toda sexta. Que esse menino Onde tá você fazendo, está indo? né? Qual que você está andando? Mãe, fica tranquila, eu estou indo numa igreja. Eu estou indo numa religião, não sabia, né? Eu estou indo numa religião de crente, aí eu estou gostando. Mas eu não sou crente, não. Eu só estou indo. Tá bom. Se a sua avó souber, se o seu avô souber, olha lá, hein, menino? Vai decepcionar nós. Aí, beleza. Tal. Aí, um dia, eu vou abreviar porque tem muita coisa no caminho. O teu pai estava pregando lá na igreja do Mangaló. O teu pai pregou, foi dada uma mensagem para ele sobre o apóstolo Pedro. E aí ele falou sobre Pedro, aí ele foi um profeta aquele dia na minha vida. Aleluia. Ele falou assim, Pedro, até quando? Tem que falar como ele falou. Até quando negar Jesus? Essa Bíblia que você esconde dos teus parentes. Meu Deus, foi profético, hein? Foi profético. Por que você fica escondendo a Bíblia? Cadê você? Deus. Vem aqui hoje essa noite. Você quer aceitar Jesus, Pedro? Pedrão. Forte, hein? Ali eu me rendi a Jesus chorando. Fui até a igreja, aceitei Jesus, o pastor Manuel fez o apelo. Seu pai pregou. Daquele dia em diante eu tomei coragem, eu falei, quando eu chegar em casa, eu já não vou chegar com a Bíblia escondida, eu vou chegar debaixo do braço com a Bíblia. Cheguei, a minha mãe falou assim, aleluia. Você é crente agora? Mãe, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Oh, glória, aleluia. Aceitei Jesus como meu Salvador. Sua avó vai te matar. Você sabe que ela detesta o protestante. Eu falei, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá. Aleluia. Comecei a pregar para minha mãe. Tá bom, fica comigo, mas fala para vovó. Não fala para ninguém. Só que aconteceu o seguinte, Deus já começou a transformar a minha vida. Olha como que Deus trabalha. O meu irmão, ele namorou uma moça evangélica. Aí essa moça deu uma Bíblia para ele, eu comecei a ler essa Bíblia. Porque meu irmão falou, eu não entendo nada, lê você a Bíblia, você é crente agora? Aleluia. Aí meu irmão deu a Bíblia para mim, entendeu? Aí o que aconteceu? Essa namorada do meu irmão, eles não chegaram a se casar, só se conheceram rapidamente. Ela deu um livro, um CD evangélico para ela na época, um LP, não me lembro, da Leninha, cantora Leninha, falava, obrigado Jesus. Sim, obrigado Jesus, eu lembro disso. E eu comecei a colocar esses louvores sempre
Obrigado, Jesus, eu tenho um amigo que me ama. Leninha é uma cantora que mora em Portugal hoje. Hoje ela é uma O mulher. esposo dela partiu, que é o Adilson Lopes, que eu conheci pessoalmente. A Leninha era casada com o Adilson Lopes? Isso, você falou. O Adilson Lopes Estamos batendo um papo aqui. É um baita cantor, então, viu? Ele partiu pra glória. Eu sei, mas você vê, né? Eu não sabia que a Leninha era esposa. Ele cantava muitas músicas norte-americanas do Elvis Presley. O Adilson Lopes, né? Eu lembro. Então, aí o que aconteceu? Eu comecei a pôr esses louvores e a minha avó chegava, ela ficava transpassada. Ai, para de ouvir isso, para de ouvir isso. Só Jesus. Aí eu vi que não era normal. Era demônios. Aí eu, em oração, ficava expulsando. Aí minha avó chegou até mim e falou, você não virou crente, né? Eu falei, eu sou cristão. Eu aceitei Jesus como meu salvador, vovó. Olha, então a partir de hoje você não conversa mais comigo. Os crentes são aquele cão preto que eu vi nas minhas rezas. Aí, sabe o que aconteceu? Mal sabia ela que era o cão preto, era o capeta. Sabe o que aconteceu comigo, pastor? Realmente eu perdi o amor dos meus avós. Eles me baniram. Não se converteram? Não, eles me baniram. Morreram sem Cristo. A minha avó morreu com 105 anos, mas ela foi sepultada no cemitério evangélico. Mas concluindo uma coisa, profeta, nessa parte que a gente vai passar para a segunda parte. Eu perdi, pastor. A tua mãe se converteu? Minha mãe se converteu no finalzinho. Amém. Então ganhou a mãe para Jesus. Minha mãe eu ganhei. Veja como Deus faz as coisas, né? Eu fui um mentor da minha mãe. Deus usou aquela moça que deu a Bíblia para o seu irmão, e a Bíblia veio para você, que era a obra de Deus na tua vida. E o louvor. Vamos à segunda parte, profeta. Sim, pastor. Você está com quantos anos hoje? Eu estou com 60 anos, pastor. 60 anos. Você se converteu com 14? Com 14. Hoje você é um missionário, você é casado? Sou casado, pastor. Tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. Então você tem a tua esposa, a Rosângela, né? Que é doutora. E os teus filhos, o Pierre? Pierre e o Wesley. E o Wesley, né? Isso. Tá, são uma estão família, bem já estão tudo moço já, né? Estão bem encaminhados. Graças a Deus. Isso é o mais importante. Agora me fala uma coisa, essa segunda parte você tem que é uma das partes também, eu acho, por exemplo, da tua vida de conversão, eu queria saber quando é que você virou missionário? Agora a pergunta que eu tô fazendo para ele aqui, agora ele vai contar como é que ele virou missionário. Foi assim, eu era evangelista local, fui evangelista na Cristã da Promessa com o pastor Antônio Alves. Certo. Ele me consagrou e me separou para líder de evangelismo. Certo. Eu era o chefe do evangelismo na Cristã da Promessa, onde é o teu pai, o teu irmão hoje, o pastor Oswaldo, bispo Oswaldo. Sim. Fiquei lá na Cristã da Promessa 19 anos, saí. Fundei uma igreja chamada Comunidade Evangélica. Eu, pastor Elias e meu sogro, o presbítero Aquino, que você conhece. Fundamos essa igreja, fiquei na comunidade 5 anos. Ela veio fechar, virou a Igreja Batista. O pastor saiu, foi para outro ministério, a mulher dele faleceu, ele teve AVC, aí ele teve que entregar o ministério. Para a igreja não fechar, ele entregou a igreja para a Convenção Batista. Pentecostal. Teve uma boa ideia. Ele entregou a igreja. Então hoje ele está como pastor na Igreja Presbiteriana Cristã do Brasil, acho que é renovada, se eu não me engano. Foi ele que me consagrou a evangelista. Aí, como evangelista, você está vendo aqui essa área aqui, toda essa área aqui do teu lado esquerdo, você está vendo? Certo. Tem vários prédios, várias casas, tudo isso aí eu andei evangelizando com folheto pela Comunidade Evangélica União. Aí você começou sua obra missionária distribuindo futebol, você fez aquele trabalho que você viu que você se converteu por um folheto caído no chão, agora você entrega o folheto de mão em mão. Pode ir conversando comigo. Aí eu comecei a fazer esse trabalho. Eu falei, não só folhetos, agora a Bíblia. Aí eu comecei sendo evangelista. Aí eu fiquei de evangelista de 1990, que eu me desliguei da Cristã da Promessa, fui para a Comunidade Evangélica União, que era a federação dela no Paraná, a Federação das Igrejas Evangélicas do Paraná, que eu sou consagrado evangelista. Sou consagrado evangelista na Federações Evangélicas do Paraná, não de São Paulo. Ah, entendi. Aí o pastor me deu a credencial de evangelista da igreja, eu tenho, guardo com muito carinho hoje. Não é idolatria, é apenas a consagração que eu recebi. Não, isso aí, ô Vaso, não tem nada a ver com idolatria, isso aí é uma credencial. Então, credencial. Então, também chega a polícia e fala assim, cadê a sua credencial? Eu sou evangelista, aí você mostra. Aí aconteceu, pastor, eu tô com o pastor Elias, de repente, quando houve o trâmite da comunidade para a Igreja Batista, eu voltei para a Cristã da Promessa. Eu voltei, fiquei mais um tempo com o pastor Antônio. Aí depois o pastor Antônio fundou um ministério chamado Hebron. Eu cheguei a ir lá, mas não me membrei, só apoiava os irmãos, dava o meu apoio e não fiquei. Mas o que aconteceu comigo? Mesmo estando com esse trâmite da Cristã da Promessa para Hebron, que houve muitas lutas nesse inteirinho aí, eu não deixei de orar, de buscar, de sentir a presença do Senhor e tomar Santa Ceia, estar com os irmãos. Mas quando você virou missionário? Não, eu vou chegar lá. Aí o que aconteceu? Eu estava nesse trâmite da Hebron para
da Extra Promessa para Hebron, só que eu fiquei na dúvida, vou ficar na Hebron, não vou ficar? E aí eu precisava de uma congregação. Aí aconteceu, uma igreja chamada Senhor dos Exércitos, Igreja Evangélica Senhor dos Exércitos, que era uma missionária que estava dirigindo o culto, falou, irmão Paulo, vai ter uma vigília hoje, meia-noite, o senhor gostaria de ir? Eu falei, irmão, eu vou, eu não sou do ministério, né? Tá bom, eu estou abrindo a porta pro irmão lá. Só que lá, pastor, eu fui lá para orar e louvar, eu não fui lá para pregar, entendeu? Eu não fazia parte do ministério. Amém. Aí cheguei lá, Deus levantou um missionário da igreja Comunhão Plena, eu não me lembro o nome dele, e ele começou a pregar. E Deus começou a usar ele lá no púlpito lá da chácara, e ele falou assim, aqui tem um homem que Deus escolheu para o Japão. Meu Deus. Aí eu pensei assim, falei, Senhor, eu sou evangelista. Olha só, pastor. Olha como é que é as coisas. Eu me eximindo. Eu falei assim, espero que não seja eu, Senhor. Menos eu, você fez igual o Jonas. Justo espero eu. que não seja eu. Vou até pegar a bandeira dela aqui, ó. Entendeu? Fala, justo eu, né? Aqui, ó. Segura aqui, pastor. Enquanto eu conto esse testemunho, eu pego a do Japão, que é a do Brasil. Levanta mais aí para o público ver aí, ó. Essa aqui é a bandeira do Japão. Então, pastor, aí eu fiquei pensando, espero que não seja eu, porque o profeta, o pastor, ele começou a rodar na igreja. Não é rodar aviãozinho, não. Ele começou a andar, o senhor procura o homem. O senhor procura esse tal homem. E aí ele começou... ele começou a andar no meio do povo. Isso, aí ele falou, Deus procura um homem, não uma mulher, um homem. Deus está procurando um homem que se põe nessa brecha. Aí eu falei, meu Deus, aí eu comecei, sabe? Você quase baixou a cabeça. Aí eu fiquei quietinho, falei, não é comigo não. Não. Aí irmão, o pastor veio assim e falou, é você. Abre os teus olhos. Meu Deus. Quando eu abri os meus olhos, eu falei, é você. Eita Porque Deus. você está negando o chamado que Deus está colocando na tua mão. Aleluia. E porque você fala que você não tem capacidade, quem sou eu para os japoneses? Meu Deus. Aí começou a fazer uma leitura da minha mente ali, irmão. Falou, você vai. Aleluia. Você queira ou não queira, você vai. Deus vai abrir a porta. Glória a Deus. E ali eu saí e falei, meu Deus, como é que eu vou? Por isso eu fui para a liberdade, falei, né? meu Deus, como que eu vou? Eu não sabia nem conhecer a liberdade, pastor. Aí, eu não tinha intimidade daquilo ali. Aí pra gente adiantar um pouco mais. Aí, como é que você foi parar na liberdade? Aí eu recebi uma ligação, quando eu cheguei da vigília em casa, eu recebi uma ligação de uma advogada, falou, seu Paulo, aqui é a doutora fulana de tal, trabalha na Desembargadoria Federal, tô com problema com a eletricidade da minha casa, o senhor pode vir aqui? Eu falei, eu tô a noite inteira acordado, mas eu vou tomar um café rápido aqui e vou. Aí eu falei, bem, eu vou atender uma cliente aí, eu tava desempregado na época. Certo. Ela falou, a senhora me passa o endereço? Não tem nem como negar, né? O senhor me passa o endereço? Eu falei, passa. Ela falou, aqui é na colônia japonesa, Rua Taguá, Meu Liberdade. Deus, eu quero o senhor aqui. Olha o sinal, hein? Aí eu fui. Na manhã depois da vigília. Isso, aí eu fui para a comunidade japonesa. Aí cheguei lá, ainda tem um pedaço. Aí eu fui lá, dar o orçamento. Aí falou, quanto o senhor quer para o senhor reformar esse meu apartamento aqui, esse prédio aqui? Eu falei, eu quero X. Aí eu preciso de um ajudante, arrumei um ajudante, trabalhei lá, ganhei uma graninha, saí fora. Quando eu terminei o orçamento, que eu ia subindo, ali na rua, eu ia descendo, aliás, que eu saí da rua Taguá, eu subi, aí eu entrei se eu não me engano, é Conselheiro Furtado, né, que vai para a Vida e Liberdade, eu desci de novo. Falei, eu vou pegar o metrô. Aí quando eu ia pegar o metrô, pastor, falei, acho que eu não vou pegar o metrô, não. Deus falou que quer coisa comigo com o japonês, eu vou continuar descendo. Meu Deus. Aí eu fui descendo, sem nada na mão, descendo, a serviço. Aí encontrou comigo uma missionária japonesa. Aí ela me entregou um folheto, aí eu olhei assim, um monte de japonês, assim, eu falei, será que isso aqui é budismo? Não sei o que, tanto japonês aqui. Porque aqui é cheio de budista, né? Aí ela entregou o folheto pra mim, entregou o folheto, e falou, tem culto 9h30. Culto? Eu falei, culto japonês é crente? Aí você foi lá. Japonês é crente? Eu falei, japonês é crente. Japonês é crente, tá não. Vendo? Arigatou, você mais tarde, né? Tem japonês que serve a Deus. Aí, japoneiro. Aí eu tô lá na porta conversando com a irmã, quem chega lá? Pastor Fernando Takayama, Glória. que foi pra Glória. Foi aí eu lembro até hoje que ele tava com... Ele chegou, ele é pequenininho, menor que eu ainda, balançando um chaveiro, falou, jovem, bom dia. Eu falei, bom dia. Você tá passando por aqui? Eu falei, tô. Eu falei, te convido para assistir um culto. Eu falei, amém, pastor. Aí falou, você é evangélico? Sou evangelista, sou do povo aí, tô na rua aí. Glória. Entra na igreja. Aí eu entrei na igreja, conheci Takayama, fiquei lá praticamente quase que 9 anos e meio lá. 9 anos e meio na Liberdade. Com Takayama. Aí a Nipo fechou, saiu de lá, foram embora para outro local. A Nipo não tem mais lá.
que é que aconteceu? Eu contei todas essas revelações pro Takayama que Deus me deu, que eu acabei de descortinar antes aqui. Certo. Aí ele falou assim, quando você vir na igreja, fica lá embaixo, fica lá embaixo. Aí eu ficava lá na minha, né? Aí um dia eu estava no culto de Santa Ceia, até minha esposa foi comigo nesse dia. Aí pastor Takayama falou, chama pastor Paulo para subir. Pastor? Eu, pastor? Eu, pastor? A missionária está chamando o senhor. Aí eu falei, eu não. Aí ele olhou para mim. Pode vir. Vem, eu mando. Aí eu subi lá, senta do meu lado aqui. Você vê a honra que Deus dá, né? Senta do meu lado aqui, eu sou presidente da igreja. Takayama fundou 300 missões para japoneses, você não sabe. Quanto tempo você ficou evangelizando ali no... Eu praticamente... Direto, eu sei que você mais ativo foi 9 anos. 9 anos. Aí o missionário ficou velho, o outro missionário e a missionária ficaram mais velha. Eu vou às vezes, uma vez por mês, 2 vezes. Eu vou às vezes. Você ficou muito tempo firme. Fiquei firme ganhando alma para Jesus. Outra coisa, ó. Para a gente chegar no final desse vídeo aqui, eu queria pedir uma coisa para você, missionário. Então você está quantos anos como missionário? Mais ou menos. 2001 para cá. 2001 para cá. Então são 10, 11, 12, 13 anos. 13 anos. Eu fui encomendado pela Adenipo como evangelista. Vamos orar pelo profeta, porque ele tem um objetivo. Ele seguiu aquilo que foi orientado naquele dia, naquele culto. Ele se tornou missionário dos japoneses na liberdade. Mas ele tem um desejo de ir para o Japão. Ele falou isso para mim. Em breve ele vai. Não sei quanto tempo ele vai ficar lá. Mas uma coisa é certa. Aquilo que Deus faz na vida de uma pessoa através do seu chamado, ele acontece na nossa vida, nós querendo ou não. Por quê? Porque ele mostra o momento certo. Não precisa inventar as coisas. Sou missionário. Bora, né? Verdade. Não é questão de ter o título de missionário. Você pode ter o título de pastor, você pode ter o título de missionário, do que for. Mas se você não fizer a obra, adianta? É verdade. Não adianta nada. Nós temos que ir lá pregar. Ele está fazendo a obra. Então Deus usou já muito ele. Eu gostaria de... Em outros vídeos, né, que tiver oportunidade, vamos falar mais um pouquinho disso aí. Agora, em 1 minuto, profeta, deixa uma mensagem aí para os nossos amigos aqui do canal. Antes de deixar a mensagem, vou falar para o irmão o seguinte, para acabar. São muitos testemunhos em outros vídeos. Deus já me colocou na embaixada do Japão. Aleluia. Eu já evangelizei a embaixada com bíblias e folhetos, japoneses mesmo. Eu fiquei na embaixada mais ou menos 8 meses e meio lá dentro. Amém. Só se falava em japonês lá dentro. E Deus me usou de uma maneira que eu falei com as autoridades lá. Eu falei, eu posso doar bíblias em japonês aqui, folhetos? Fique à vontade. Maior lugar de educação, respeito, que você nem imagina. Glória a Deus. E ali eu trabalhei na embaixada japonesa, fiquei lá. Aleluia. E eu tive também muitas colônias japonesas. Eu tive em Jundiaí. Glória a Deus. Eu tive várias colônias aqui que você não conhece. Aqui em São Paulo é cheio de colônia de japonês. Suzano, Mogi, Bertioga. Tem vários focos de japoneses, entendeu? São várias colônias, pastor. Então eu tive nessas colônias evangelizando. Então eu vou terminar aqui. O evangelista, o homem que é chamado para evangelista, ele pode ser tímido. Mas se o Espírito Santo se apossar dele, ele perde a timidez e ele vira um cara de pau. Amém. Que eu fui um cara de pau. Eu entrava em festa japonesa, falando um japonesinho básico, arigatou gozaimasu, e vai se aproximando. Dozo, nigashimasu, kiristono, kami-sama, falando um pouquinho em japonês, e eu conseguia entregar bíblias para os japoneses. Eu tive em templos budistas, pregando a palavra de Deus. Eu deixei 3 caixas de Bíblia no templo budista. Eu chegava nas reuniões Seixo Noé, conhece Seixo Noé? Já ouvi falar. Chegava nas reuniões Seixo Noé, falei, com licença. Me cumprimentavam em japonês eles, porque japonês não aperta a mão. Japonês é assim, ó. Faz aí, vamos aprender, ó. Põe a mão aqui e cumprimenta eu. Isso, japonês não aperta a mão. E nem o asiático aperta a mão. Ele se dobra e cumprimenta você, entendeu? Então foi assim, varão, que Deus fez essa obra. São muitos testemunhos, nós podemos ir descortinando aqui. Sim, nós vamos depois falando isso aí, né? Deus já me usou para socorrer japoneses de rua. Parece que você não vai acreditar, existe japonês mendigo. É difícil, né? Mas tem, eu já socorri, dei marmita, dei comida. Olha, irmãos, vocês aqui no canal, né? Nós estamos encerrando esse vídeo. Ele foi um pouquinho extenso porque eu tenho esse objetivo de estar entrevistando alguns servos de Deus, apóstolos, pastores. O primeiro é meu parceiro aqui de missão, o missionário dos japoneses, Paulo Profeta.
que também tem um canal. Eu vou colocar na descrição do canal, você vai ver lá, @Paulo Messias. Você vai clicar lá, vai entrar no canal do missionário e vai ver diversas mensagens que ele tem colocado para edificação de vidas, amém? E nós continuamos aqui no monte, e daqui a pouquinho, né, você vai ter outros vídeos dia após dia aí, e Deus vai nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Ficamos aqui quase 30 minutos, mas foi bem, só tenho certeza que você gostou.